Sócrates, Platão e Aristóteles são pilares fundamentais da filosofia ocidental. Seus pensamentos não só moldaram a filosofia como a conhecemos, mas também influenciaram profundamente a política, ética e a ciência por séculos. Porém, por mais que tenham em comum sua origem grega e a busca pelo conhecimento e pela verdade, suas abordagens filosóficas são distintas. Neste vídeo, vamos explorar o pensamento de cada um desses gigantes da filosofia, entender como suas ideias se conectam e como elas ainda impactam nossa vida moderna. Sócrates, o questionador do saber. Sócrates nasceu em Atenas em 469 a.C. e, embora tenha se tornado uma das figuras mais importantes da história da filosofia, ele não deixou nenhum escrito. Todo o seu pensamento foi preservado por meio de seus discípulos, especialmente Platão, Xenofonte e Aristóteles. Apesar disso, é através dos relatos desses autores que podemos conhecer Sócrates. Ele não era um filósofo que gostava de teorias abstratas ou de longas explicações. Ao contrário, ele se dedicava a questionar as ideias que as pessoas tomavam como certas, principalmente por meio de um método chamado método socrático. Sócrates acreditava que, para chegar à verdade, era necessário primeiro reconhecer que não sabemos nada. Ele usava o diálogo como uma ferramenta para provocar reflexão, trazendo à tona contradições e incoerências nas respostas dos seus interlocutores. O objetivo era fazer com que cada pessoa chegasse à conclusão por si mesma. A famosa frase, "só sei que nada sei", encapsula bem sua filosofia. Ao admitir a própria ignorância, Sócrates acreditava estar mais perto da verdade do que aqueles que se consideravam sábios sem questionar suas crenças. Sócrates não cobrava por seus ensinamentos, o que o distinguia dos sofistas da época, que eram pagos para ensinar retórica e oratória. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria estava em conduzir as pessoas ao autoconhecimento, ajudando-as a perceber suas próprias falhas de raciocínio. Sua ideia de que o mal é fruto da ignorância ainda é amplamente debatida na filosofia ética até hoje. Para ele, conhecer a virtude era um caminho para alcançar o bem. Sócrates não se importava com o status social ou com bens materiais. Levava uma vida simples, sem luxo, comendo alimentos simples e vestindo roupas humildes. Seu comportamento peculiar, como ficar em estado de profunda meditação por horas a fio, chamava a atenção dos atenienses e gerava tanto respeito quanto desconforto. Sua morte, aos 70 anos, foi o clímax de sua trajetória. Ele foi condenado à morte por corromper a juventude e por desrespeitar os deuses da cidade, acusações que ele rejeitou em sua defesa. Sócrates enfrentou sua sentença com dignidade, aceitando a morte sem temor e sem arrependimentos, o que para muitos se tornou um exemplo de integridade e sabedoria. Platão, o legado do mestre. Platão, discípulo de Sócrates, nasceu em 428 a.C., em uma família aristocrática de Atenas. Ele se dedicou à filosofia de maneira integral após a morte de seu mestre, fundando a famosa Academia de Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Platão foi responsável por preservar o pensamento de Sócrates, mas também expandiu suas ideias e formulou a sua própria filosofia. Seu trabalho é vasto, abordando questões como política, ética, metafísica e epistemologia. Dentre suas obras mais famosas estão A República, O Banquete e O Mito da Caverna, sendo esta última uma das mais célebres narrativas filosóficas. O conceito de mundo das ideias é uma das bases da filosofia platônica. Para Platão, o mundo sensível, o que vemos ao nosso redor, é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias, que é eterno, imutável e perfeito. Por exemplo,
A beleza que vemos no mundo físico é uma sombra da verdadeira beleza, que só pode ser compreendida pela razão e pela filosofia. Em outras palavras, Platão acreditava que o conhecimento verdadeiro não estava nas coisas materiais, mas no mundo das ideias, acessível apenas àqueles que se dedicavam ao estudo e à reflexão filosófica. O mito da caverna, talvez a sua alegoria mais famosa, ilustra como a ignorância humana é como um prisioneiro em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede. Os prisioneiros, ou seja, as pessoas comuns, acreditam que aquelas sombras são a realidade. Mas o filósofo, representado pelo prisioneiro que escapa da caverna, busca ver além das ilusões, alcançando o mundo das ideias, e assim a verdadeira sabedoria. Platão também acreditava que a filosofia poderia libertar a mente humana. Em sua obra A República, ele desenvolveu uma teoria política baseada na justiça, que ele acreditava ser o objetivo máximo de qualquer sociedade. Para ele, a justiça não era apenas uma questão moral, mas uma estrutura que deveria ser refletida nas instituições políticas, com os governantes filósofos liderando de maneira sábia e justa. Aristóteles, o empírico e científico. Aristóteles, nascido em 384 a.C., foi discípulo de Platão, mas desenvolveu uma filosofia muito diferente. Enquanto Platão enfatizava o mundo das ideias, Aristóteles se concentrou no mundo físico e empírico. Ele fundou sua própria escola, o Liceu, e passou a analisar o mundo de maneira prática, buscando explicações racionais e observáveis. Aristóteles foi um dos primeiros a aplicar uma abordagem científica à filosofia. Ele acreditava que a observação direta da natureza e o uso da lógica eram fundamentais para entender o mundo. Suas contribuições à lógica, como a teoria dos silogismos, tiveram uma influência profunda na filosofia e na ciência ocidentais, que perdurou por séculos. Na ética, Aristóteles introduziu o conceito de eudaimonia, que é a felicidade ou a realização plena. Para ele, a vida boa era aquela em que se alcançava um equilíbrio entre as virtudes, como a coragem, a temperança e a sabedoria. A virtude não era algo inato, mas algo que se adquiria por meio da prática e da razão. Aristóteles também se destacou em outras áreas do conhecimento, como a biologia e a física. Ele catalogou uma enorme quantidade de espécies animais e formulou teorias sobre o movimento e a natureza da matéria. Suas ideias sobre política também foram muito influentes, defendendo um governo baseado no equilíbrio entre as classes sociais e a busca pela felicidade coletiva. A filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles não apenas estabeleceu as bases do pensamento ocidental, mas continua a ser relevante nos dias de hoje. A busca pela verdade, a reflexão sobre a moralidade, o estudo da natureza humana e da sociedade são temas que ainda ressoam em nossa vida cotidiana. Esses filósofos nos ensinaram que o conhecimento é um caminho de autodescoberta, de questionamento constante e de prática da virtude. Sócrates nos lembra que, ao reconhecer nossa ignorância, estamos mais próximos da sabedoria. Platão nos mostra que a busca pelo conhecimento deve nos libertar das ilusões da realidade sensível, enquanto Aristóteles nos ensina a importância do equilíbrio e da razão prática. Se você ficou interessado em explorar ainda mais a profundidade das ideias desses três grandes filósofos e como suas teorias continuam a influenciar o mundo moderno, inscreva-se no canal e assista ao vídeo completo. Clique no gostei para acompanhar uma jornada completa através do pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e não se esqueça de ativar as notificações para mais conteúdos filosóficos. Até a próxima!